Atos 19, versículo 13, em nome de Jesus. Vamos lá. Aqui tem uma palavra hoje, irmão, vou falar sobre autoridade espiritual. Pastor, eu estou precisando aprender isso aí. Atos capítulo 19, versículo 13. Vamos lá em nome de Jesus. Atos capítulo 19, versículo 13. Ah, pastor, eu não acredito nessas coisas não, de demônio, de espírito maligno. Irmão, eu vou falar uma coisa bem sincera para você. Tem coisas que você não tem explicação. E eu já estou um chãozinho já na obra de Deus. A gente vê cada coisa, irmão, que não tem lógica. A pessoa quando está perto do outro, isso aqui eu já vi, manifestou o demônio falando. A pessoa quando eles estavam perto, um tinha nojo do outro. Olha que nojo. Gosto de você, o amor acabou. Aí os dois se separavam, aí ficavam com aquela saudade, ligava para o outro, e assim. Só que quando estava junto, não conseguia ficar junto. Aí você ia conversar, mas você não ama ele? Não, mas eu amo, pastor. Mas quando chega lá, eu sinto nojo da cara dele, eu não sei explicar. Ó a palavra, eu não sei explicar o que eu sinto. Eu não sei. Por exemplo, teve um outro caso, isso eu estou lembrando de alguns casos aqui na minha experiência, que a irmã, ela lutou para conquistar uma casa. Lutou. De repente ela pegou medo de estar na casa, não gostou mais da casa, e ela criou um pânico dentro dela. Irmão, imagina que ela comprou, vou dar um exemplo aí, 100 mil, ela estava dando de graça só para se livrar da casa, desfazendo, do que ela tanto lutou, tanto sonhou. Um dia, isso aí eu vou contar uma coisa, que lá de Miranda, Mato Grosso do Sul, chegou uma mulher, nós oramos, ela manifestou com um demônio. Aí eu falei assim, irmã, na hora, irmão, tem coisas que o Espírito Santo mostra. E eu falei assim, irmã, você foi vítima de algum trabalho de bruxaria, de macumbaria. E ela falou, pastor, deixa eu contar como é que o meu casamento acabou. Isso, Miranda, Mato Grosso do Sul. Diz que ela estava assim, irmão, reproduzia exatamente como ela contou. Diz que ela estava assim na casa dela e a porta estava entreaberta. E sem eles perceber, aí você vai entender como é que ela soube isso tudo. Uma mulher parou assim e viu ela, o marido e a filha pequena brincando na sala, feliz. A mulher encostou no portão sem eles verem e falou assim, ó, eu quero ter essa felicidade. E essa mulher, a mãe dela era uma das macumbeiras da cidade. E era uma cidade pequenininha, irmão, pequenininha, lá em Mato Grosso do Sul. E ela começou a fazer trabalho, irmão, e essas coisas na cidade pequena, não sei se você já morou em cidade pequena, você vai contando um para o outro e vai chegando no ouvido, não adianta. E ela ficou sabendo da história e foi exatamente assim. E a mulher fez um trabalho junto com a mãe dela, irmão, o marido endoidou a cabeça e ela destruiu aquele casamento. Destruiu. E sabe como? Ah, pastor, como é que destruiu? Ela deu em cima do marido? Não deu em cima do marido. Ela fez uma obra de bruxaria. O marido pegou nojo dela. Nojo. Irmão, como é que pode uma pessoa num dia dizer eu te amo, no outro dia eu te odeio? Do nada. Do nada. Não tem explicação. Aí você vai perguntar assim, vocês brigaram? Vocês fizeram? Não, pastor. Simplesmente aconteceu. Olha outra palavra que é para o espiritual, irmão. Vai aprendendo. Do nada. Não tem explicação. Pastor, tentei buscar na minha mente, tentei buscar se eu falei tal, alguma coisa. Nada, pastor. Irmão, isso já são sinais que a coisa é espiritual. Vai juntando. E ela falou, pastor, e ele pegou nojo, ele virou a cabeça e tal, e começou, e nós terminamos. Terminamos, ele foi para um canto, eu fui para o outro. Passou uma semana, com quem que ele aparece, irmão? Com a dita cuja que fez o trabalho para destruir o casamento dele. Então, irmão, o mundo espiritual existe. Tem coisas que você pode ver, irmão, pessoas super, hiper capacitadas não vai para frente. Não vai para frente. Pessoas que você vê que tem tudo para ser feliz e tem uma força maligna que age. E pastor, como que eu faço para derrotar isso? Atos 19, 13. E é onde a gente vai chegar na mensagem. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal do sacerdote,
Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno, assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Amém, pessoal? Então presta atenção nisso aqui. O Paulo estava lá, o apóstolo Paulo orando, expulsando o demônio, curando enfermos, Deus operando pela vida dele. Ali então teve 7 pessoas que olharam e falaram assim: olha, vamos também começar a expulsar demônios, como se fosse algo simples e fácil. E na realidade o é, mas você vai entender. E eles acharam um endemoniado, acharam uma pessoa que tinha espírito maligno, e falaram assim: olha, em nome, você vai ver aqui, ó, onde que está a passagem aqui? Olha lá, versículo 13. E tenta, isso que tinha espírito, olha lá, invoca o nome do Senhor Jesus, tá? Eles conjuram por Jesus a quem Paulo prega. Irmão, aqui está o segredo. O Paulo, ele tinha autoridade espiritual. Pastor, como é que eu ganho autoridade espiritual? Eu faço um curso de obreiro? Eu faço um curso de teologia para ter autoridade espiritual? Sim ou não, igreja? Não. Ah, pastor, para ter autoridade espiritual, o senhor tem que pegar o azeite, ungir a minha cabeça e falar: pronto, receba a autoridade espiritual? Também não. Irmão, não tem pastor, não tem nada na terra que te dê autoridade espiritual. É somente quem? Somente Deus, somente Jesus. Então não adianta você receber um azeite na cabeça, oração na cabeça para te dar autoridade espiritual. Você vai lá e ainda vai levar um couro de Satanás. Irmão, Paulo tinha autoridade espiritual e o diabo ainda falou: sim ou não? Sei quem é Jesus e eu também sei quem é Paulo, mas vocês, eu não reconheço a autoridade espiritual. Irmão, eu vou explicar de uma maneira tão simples que Deus me deu lá em casa. Por exemplo, você olha para um policial na rua, você vê ele fardado, como é que você distingue ele, vai distinguir ele de uma pessoa comum e de uma pessoa que tem autoridade? Você olha pela farda dele. Aí você fala: ele é um policial, ele tem autoridade. Mas será que aquele policial, irmão, um dia ele acordou e falou assim: vou ser policial, vou comprar uma farda e vou para a rua? É assim, igreja? Não é. O Estado, alguém tem que dar autoridade para ele, permissão para ele fazer aquilo. Aí eu te pergunto: será que Paulo, irmão, um dia podia acordar na casa dele e dizer: ah, sabe de uma coisa, eu estou sem fazer nada hoje, estou entediado, eu vou sair por aí expulsando o demônio? É assim, igreja? Não. Irmão, a primeira coisa, toda autoridade tem que ser delegada. Você nunca vai ter autoridade espiritual se Jesus não te der ela. Esse é o primeiro ponto. Não adianta. E eu falei Jesus. Jesus, não é cargo, não é pastor, não é placa de igreja, é Jesus. Jesus tem que te dar autoridade, como aquele homem ganha autoridade para ser um policial. No meu exemplo, ele ganha autoridade e ele vai passar a agir de acordo com a autoridade que foi lhe dada. Irmão, agora Paulo, você vai analisando, a autoridade que Paulo tinha sobre os demônios foi dada pelo próprio Senhor Jesus, porque até o diabo fala: eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus e eu sei quem deu autoridade para Paulo. Irmão, agora vem o melhor da mensagem. O diabo olha para você e para mim, e ele sabe discernir quem tem e quem não tem o que? Autoridade espiritual. Ele sabe. Vem para um exemplo do policial. Se ele está fardado, fica fácil, sim ou não? Irmão, é tão fácil o diabo reconhecer quando o cristão está com as vestes limpas, as vestes da salvação limpa. Mas vamos lá, pastor, mas tem aqueles policial que não estão vestidos, que eles estão à paisana, mas eles também têm autoridade ou não tem, igreja? Tem. Aí você chega para ele e fala assim: olha, você está dizendo que é policial, mas eu não te vejo vestido, eu não vejo a viatura, eu não vejo nada que caracterize, que você me mostre que você é uma autoridade.
Mas tem uma coisa que ele pode mostrar, irmão: a carteira funcional dele. Aí ele tira do bolso e prova: ó, eu sou sim uma autoridade. Agora você olha para a vida da pessoa, irmão, ela quer ter autoridade sobre o mal, mas não quer ter compromisso com Deus. Ela quer ter autoridade sobre o inferno, mas ela não quer entregar a vida dela para Deus. Querido, se você não entregar a sua vida para Jesus, você nunca vai ter autoridade espiritual. Não adianta você achar que você vai sair agora aqui no culto, porque eu ouvi a palavra, porque o nome de Jesus, perante esse nome, nós vamos expulsar o que, igreja? Demônios. Perante esse nome se dobrará todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Aí a pessoa chega lá, em nome de Jesus, sai mal. Em nome de Jesus, o mal que está no meu trabalho, o mal que está na minha casa, o mal que está na vida do meu filho, o mal que está na minha vida, e em nome de Jesus, sai. E o diabo, o que, igreja? Não sai. Você sabe por quê, irmão? Não basta você ter o nome de Jesus, você tem que ter a autoridade dele na sua vida, porque senão, irmão, vai ser mais um nome. E eu vou te falar o perigo ainda da gente pecar, de ficar tomando o nome do Senhor o quê? Em vão. A pessoa, irmão, é como se ela fosse uma autoridade falsa. Você pode enganar os outros, irmão, como já aconteceu numa reportagem lá no Rio de Janeiro. O cara se vestia de policial civil, entrou na corporação, ficou não sei quantos meses lá, entendendo? Enganou todo mundo, mas no mundo espiritual o diabo sabe quem é quem, querido. Por isso você não pode brincar: pastor, eu quero vencer esse mal que está na minha mente, eu quero vencer esse mal que está na minha casa. Pastor, eu quero ter autoridade espiritual, de eu mesmo poder orar e mandar o mal embora, não ficar dependendo das orações dos outros. Irmão, eu acredito que se eu orar, ou uma pessoa que tem autoridade espiritual orar, o mal vai embora. Mas até quando você vai ficar dependendo da autoridade dos outros, sendo que Jesus também te dá autoridade, sendo que Jesus te dá unção para você derrotar o mal? Mas aí eu te pergunto, para aquele policial, no meu exemplo, se tornar uma autoridade, ele teve que passar por um processo seletivo, ele teve que passar por uma escola de formação, ele teve que passar por todo um processo para ser uma autoridade. Aí eu te pergunto, irmão, quantos querem o benefício? Quantos querem ter autoridade? Quantos querem vencer o mal? Mas quantos querem pagar o preço para ser uma autoridade espiritual? Irmão, eu estava vendo um pastor, mas você tem que ver, o cara só de pregar já começa a manifestar demônio no culto, dá até susto. Você está aqui ouvindo ele pregar, manifesta ali, o obreiro vai. E aí começa a manifestar. Quando ora então, irmão, manifesta. Só que aí você vai ver a vida desse camarada. A vida dele é entregue para aquele que dá autoridade espiritual, que é Jesus. Todo dia ele paga o preço, todo dia ele se santifica, todo dia ele se entrega para Deus, todo dia, irmão, ele serve ao Senhor Jesus, ele pensa ali, jejua, ora, se consagra, se prepara espiritualmente, justamente para quando chegar, que ele tem que atuar como autoridade, o diabo reconheça a autoridade dele, irmão. Então, irmão, a mensagem é essa. Até quando você vai deixar o inimigo montar na sua vida e destruir você, sendo que Deus pode te dar autoridade? Como é que é assim, pastor? Lucas 10:19, olha que palavra, irmão. Então, irmão, o diabo ele reconhece quem tem autoridade espiritual. Lucas capítulo 10, versículo 19. Irmão, olha essa palavra, Deus me falou ela hoje também. Como que as coisas vão se juntar agora? Lucas capítulo 10, versículo 19. Pede para Jesus, fala: Senhor, eu quero a tua autoridade, me dá autoridade, Senhor. Me dá autoridade para vencer esses pensamentos malignos. Me dá autoridade, Senhor, para vencer esse mal que está na minha vida. Eu não quero ficar prisioneiro de algo. Lucas 10, 19. Quem já achou, diga glória a Deus. Vamos ler o 18, irmão, porque aí dá até um contexto melhor. E disse-lhes: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Olha o 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e o que? Escorpiões. E toda a força do inimigo. E nada vos fará o que?
Quem quer vencer aqui, diga a glória a Deus. Então, irmão, o que você tem que fazer? Quando Jesus chegou ali, ele estava falando não com o povo, ele estava falando com seus discípulos, com pessoas que estavam perto dele, pessoas que estavam seguindo ele, irmão. E Jesus falou: olha, eis que vos dou. Você está entendendo, irmão, que não é só chegar e expulsar demônio? Você está entendendo que não é só chegar lá em nome de Jesus, sai? A autoridade tem que ser dada. Você tem que ser dada. Pede para Jesus hoje. Fala para Deus: Senhor, me ensina a exercer essa autoridade. Mas sabe o que eu penso, irmão? Toda autoridade, ela está ligada a algum órgão maior. Ela tem uma hierarquia. Até porque, irmão, tem coisas que eu não posso dar autoridade, só o líder estadual pode. Eu não posso. Então tem autoridades, irmão, e principalmente no reino espiritual, que é só Jesus. Mas para que ele possa me dar autoridade, eu tenho que estar ligado a ele. Irmão, tem coisas que, vamos dar um exemplo aqui, tem coisas que o ministro da Justiça não pode interferir no Ministério do Trabalho, porque eles são órgãos o quê? Diferentes. Mas aqueles que estão sob a jurisdição do mesmo órgão, o superior pode falar: eu estou te autorizando, eu estou te dando autoridade para você vencer, autoridade para você vencer o mal que está na sua vida, autoridade. Qual que é o segredo da autoridade, irmão? É estar ligado àquele que confere a autoridade. Esse é o segredo. Você está ligado em Jesus, irmão? Ou ainda você não tomou a tua decisão? Você quer autoridade espiritual? Eles queriam, irmão, só para contextualizar e encerrar, eles chegaram, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eu não prego, mas Paulo prega. Paulo prega, é o Jesus de Paulo. Nós não temos nada a ver com aquilo, mas nós queremos usar aquilo. Nós queremos usar, nós queremos o que Deus tem, mas eu não quero dar minha vida para Jesus, pastor. Eu quero autoridade, eu preciso da autoridade. Irmão, quantos familiares você tem para libertar lá na tua casa? Quantas guerras espirituais que você sabe que é espiritual, que você precisa vencer? Aí eu te falo: pastor, eu quero unção. Querido, a unção vem da autoridade. Eu nunca vi uma pessoa ter unção sem antes ter autoridade. Então não inverta as coisas, porque às vezes você quer unção, mas você não tem autoridade. E para ter autoridade tem que estar ligado com Deus, tem que estar ligado com o Espírito Santo, tem que pagar o preço. Você tem que querer estar com Ele. Querido, quanto mais você tiver na figueira, mais você vai produzir frutos para a glória de Deus. Irmão, se posiciona. Se você está frio espiritualmente, se você está desligado de Deus, volta a se ligar de novo. Porque, irmão, para que o diabo não te envergonhe, para que o diabo fale assim, tem uns casos que eu acredito que Satanás fala até assim: tinha uma época que você me dava medo, hoje você não é nada. Por quê? Porque você perdeu a autoridade. Perdeu. Ora, quando um policial é expulso da corporação, ele pode ainda ser policial? Ele perdeu o que, a igreja? A autoridade. O que acontece quando você peca? Quando você não se santifica? O que acontece, irmão? Quando você leva a Deus de qualquer jeito? Você vai perdendo a sua autoridade, você vai se desligando daquele que pode dar autoridade. Irmão, a autoridade é vinculada. Enquanto estivermos ligados com Jesus, nós temos autoridade. O que o diabo precisa fazer? Te desligar de Deus, te desligar das coisas do Senhor, para que quando você use o nome de Jesus não funcione na sua boca. Irmão, volta a se ligar com Deus. Você quer ter autoridade espiritual? Eu quero, pastor. Qual que é o segredo? É a sua comunhão com quem? Quanto mais forte for a sua comunhão com Deus, mais a sua autoridade vai ser forte em nome de Jesus. Querido, se santifica, porque uma hora você vai fazer igual Paulo, em nome de Jesus, o demônio sai e o demônio vai fazer o quê? Só para encerrar,
Uma vez, a minha finada avó por parte de pai, ela era de uma igreja. E a minha finada avó por parte de mãe era da Igreja da Graça, obreira. A minha finada avó por parte de mãe, ela chegou assim e falou: vem cá, meu neto, vem cá. Eu já tinha aceitado Jesus, estava naquele processo ali caminhando, aprendendo da palavra, irmão, e ela me colocava para orar pelas pessoas. Eu não era obreiro, eu não era nada na igreja, só era um servo de Deus. Para que melhor, né? Para que melhor? Irmão, e ela falava assim: vem aqui que eu vou orar. Não tinha Igreja da Graça na cidade ainda. Ela falava: vem aqui, vamos orar, meu neto vai orar para você. Irmão, eu comecei a orar, Deus começou a operar. E aí comecei também a expulsar demônio. Olha que coisa, sem ser obreiro, sem ser nada, não tinha nem Igreja da Graça na cidade. E demônio saiu, o demônio saía. E eu falei: meu Deus, o negócio funciona. Aí a minha avó, que era da outra igreja, mandou me chamar, conversou com o pastor dela. Aí o pastor dela mandou me chamar. Olha que coisa. E essa igreja eu visitava de vez em quando com ela também. Eu visitava, até porque não tinha Igreja da Graça ainda. Aí o pastor me chamou e falou assim: nunca esqueça disso. Falou: irmão, eu fiquei sabendo, sua avó falou que você está expulsando demônio. Não pode, irmão, porque se você expulsa o demônio pode entrar em você. Eu falei: pastor, eu acho que o senhor não ouviu o que o senhor falou. O senhor me desculpe, com todo o respeito. Como é que eu posso ter poder para expulsar um demônio e o demônio está entrando em mim? Irmão, Satanás não entra na vida de quem tem autoridade. Aí eu falei: pastor, o senhor me perdoa. Falei para ele: não tem cabimento o demônio entrar numa pessoa que está cheia do Espírito Santo, está cheia da autoridade de Deus. Não tem lógica isso, pastor. Porque na cabeça desse pastor, eu não poderia expulsar demônio, porque eu não era obreiro, eu não era nada na igreja. Mas a autoridade que eu tinha foi dada por quem? Por Deus. É essa autoridade que a gente tem que buscar como igreja de Cristo, irmão. A autoridade dada pelo Espírito Santo. Fala com Deus hoje: Senhor, para quem perdeu a autoridade, perdeu, pastor? Perdeu. Ora, eu vou comparar quem perdeu a autoridade, irmão, igual uma vela apagada. Mas a qualquer momento ela pode se acender de novo ou não pode? Pode. Irmão, você que perdeu a tua autoridade, volta de novo. Pastor, eu nem sei se eu tenho autoridade. Peça para Deus: Senhor, eu preciso ter autoridade para vencer o que eu estou passando hoje. E principalmente, irmão, no espiritual. As coisas que você só vai vencer se você tiver autoridade espiritual. Diga a glória a Deus. Pega essa palavra de hoje, irmão. Pede para Deus: Deus, a partir de hoje eu vou pagar o preço para ter uma autoridade contigo, para ser uma autoridade espiritual, para nunca mais deixar o mal pisar em mim e nem em ninguém, em nome de Jesus. Irmão, depois que você orar, e o demônio é sujo, tá? Eu já peguei alguns demônios que manifestou, que o demônio falava assim: você não tem poder para me tirar, você não é nada. Eu falava assim: é demônio, eu não tenho não, mas Jesus tem. Falei: demônio, a autoridade que eu estou te expulsando não é a minha. Eu não tenho autoridade. Você não tem autoridade para expulsar demônio. A autoridade que a gente expulsa demônio é aquela dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. E é nessa autoridade que nós vamos vencer. Amém? Diga a glória a Deus. Levanta a mão direita para o céu. Senhor, obrigado por essa palavra. E esta pessoa, ela tem que recuperar a autoridade espiritual dela. Pai, a autoridade vem quando nós estamos ligados ao Senhor, Pai. Ligado ao Senhor que dá autoridade. O Senhor disse: eis que vos dou. Então é o Senhor que dá autoridade. E essa autoridade já foi nos dada, Pai, quando nós aceitamos o Senhor como único e suficiente Salvador. E que essa pessoa, meu Pai, que quer ter autoridade para vencer o mal, enfermidade, doença, adversidade, Pai, que essa pessoa ela pague o preço em nome de Jesus. Porque Deus, aonde tiver uma autoridade espiritual ali, o diabo não vai reinar. Aonde tiver uma autoridade espiritual ali, o inimigo vai ter que bater em retirada, em o nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu quero ser
essa autoridade espiritual. Diga: Espírito Santo, me ensina a andar em autoridade espiritual. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, igreja, bem forte.